painel rico agora que nós vamos começar com a nossa querida Patrícia Peck. Cadê? Está aqui isso, a nossa vinheta, mas... já preparem as dúvidas de vocês, vou explicar para vocês como que funciona, tá bom, gente? Vamos organizar da seguinte forma. Se quem tiver dúvidas, coloquem ali, não vamos manter o chat ali por enquanto, só para as perguntas, tá bom? A Patrícia já está colocando os dados delas de contato ali, tá bom, gente? A Patrícia já está colocando os dados de contato ali dela. Podem entrar em contato com ela e ali no nosso painel, ali no nosso chat, vamos deixar agora só para perguntas, tá bom? Não coloquem nenhum comentário agora, vamos deixar só para perguntas e a cada 4 perguntas eu libero para mais, tá bom, gente? Eu vou fazer as perguntas, eu vou perguntar agora, então, gente, a partir de agora, a Patrícia já colocou ali o LinkedIn dela, o e-mail dela, mais conteúdo também, ali ela colocou o site dela, quem quiser também fazer também perguntas para ela também, ter contato com ela também depois. Ela também dá vários cursos também, super legal. Ela tem os livros dela que nós também recomendamos, eu sempre falo isso, tá bom? Pode entrar em contato direto ali, tá todos os sites ali com ela. Tá bom, gente? Perfeito. Pessoal, então, ó, apresentar para quem não conhece a Patrícia, mas eu acho difícil. A Patrícia, ela é doutora e advogada também, né? Como eu sempre falo, ela nem todo mundo que fez doutorado, que fez direito, bacharel em direito é doutor também. E o legal é que eu sempre faço questão de citar isso, ela é também doutora, especializada em direito digital e é aqui no Brasil uma das grandes nomes em direito digital aqui no Brasil, tá? Então, perguntas direcionadas sobre legislação, sobre tudo isso, com a Patrícia e perguntas técnicas sobre segurança da informação comigo, tá? Pessoal, quem tem a primeira pergunta, então vamos lá, quem tiver pergunta pode postar ali no link, tá bom? Pode postar ali no nosso chat, já podem começar a postar. O Francielcio já colocou a primeira pergunta, depois, quem mais? Pode colocar mais, gente, eu quero 4 perguntas, podem colocar 4 perguntas ali, o Francielcio colocou a primeira. Vamos já ler a pergunta do Francielcio, então. Patrícia, o Francielcio nos pergunta assim, olha lá. Bom dia, se o controlador e o processador trabalham na mesma empresa, é necessário ter um documento, um contrato formalizado entre ambos, Patrícia? O que você acha, Patrícia? Sim, a legislação determina, né, que cabe ao controlador sempre a gerar o documento formal com o operador para que possa fazer ali as regras específicas de proteção de dados pessoais, mas principalmente como o operador ele age, ele trata os dados pessoais em nome do controlador, esse em nome significa que você precisa delimitar que finalidades ele está autorizado a tratar dados. Então, quais são os tratamentos de dados que o operador realiza, com qual limite, para qual finalidade está aquele tratamento e a justificativa jurídica dessa relação, normalmente é uma justificativa baseada em cumprimento de contrato. Então, sim, mesmo estando na mesma empresa, isso tem acontecido muito com as multinacionais, né, quando elas têm operação global, quando alguém às vezes está até dentro da mesma empresa, mas em outro país, né, quando você tem uma operação aqui no Brasil reportando para outro país, essas posições de ser operador ou de ser controlador, a principal diferença é a questão sobre a capacidade de decisão do tratamento de dados pessoais. Então, o controlador é quem decide o tratamento de dados pessoais e o operador só pode tratar em nome do controlador no limite daquele tratamento que foi definido e nas finalidades para as quais foram definidas. Então, sim, mas não é só contrato. Se forem da mesma empresa, você pode ter isso esclarecido na política de gestão de dados pessoais, né? Com uma política corporativa, a empresa pode definir os papéis que já acontecem dentro da empresa, controlador, operador e DPO, que é o encarregado, já definir os fluxos, ou seja, como que vai ser essa relação. Então, o documento política também pode resolver juridicamente, mas é recomendável a relação documentada. Relações virtuais
verbais, não documentadas, tem um risco da evidência, de você não ter a prova da evidência. E como o ônus da evidência é do controlador também, inclusive de que ele deixou claro para o operador quais eram os tratamentos e os limites de finalidades que podiam agir em seu nome, em nome do controlador. Então, isso é sempre uma blindagem, uma proteção para o próprio controlador. Tá ótimo, Patrícia. Francielcio, respondido então, hein? Ótimo. Obrigado, Patrícia. Próxima pergunta, Patrícia. Essa aqui agora é da Vanice. Olha só, eu gostaria de saber como ficam as empresas de consulta de dados, Patrícia, cadastrais, aquelas empresas que vendem, né, dados cadastrais, elas alegam que os dados são públicos na internet. E aí, Patrícia, isso é uma pergunta muito boa. O que você acha, Patrícia? Aquelas empresas que vendem dados, que pegam dados pessoais que já estão públicos na internet, elas vendem dados cadastrais. E aí, vai impactar elas ou não? Com certeza vai impactar. Tem sido o tipo de negócio que temos realizado o assessment para ajudar esse negócio a continuar viável, né? Agora, o que acontece com a legislação é que, quando o dado já está público, você não precisaria, para a captura inicial do dado, para você começar a ter o tratamento que é poder armazenar aquele dado, poder fazer algum tipo de análise daquele dado, esse tratamento inicial com o dado público, você não precisa ter o consentimento. No entanto, você precisa atender lá no artigo 6º, que a gente fala muito, né, dos princípios do artigo 6º, você tem o princípio da adequação, que está no inciso 2, que é compatibilizar o tratamento que vai ser realizado com a finalidade informada para o titular. Então, essa é uma grande questão, porque tem a ver com princípios macros, como o da transparência. Então, mesmo que eu não tenha que ter o consentimento para que aquela informação que eu peguei pública na internet integre uma base de dados, que eu vou fazer análises, que eu vou fazer enriquecimento, na hora que eu vou tratar o dado, aquele tratamento tem que estar compatível, né, adequado com a finalidade informada. Então, só para dar um exemplo, se eu retiro isso de uma mídia social, eu vou ter que olhar a política de privacidade daquela mídia social, quais são as finalidades que estão informadas lá para aqueles titulares na mídia social, e se lá está informada essa possibilidade de uso por terceiros. E aí, assim, eu consigo legitimar. Senão, o risco não está na captura, não está na análise, no tratamento, porque você poderia, inclusive, gerar analytics e resultados sem ter os identificadores que geram a associação direta ao titular, o qual o dado está relacionado. Mas, na hora em que você faz esse tratamento, a legitimidade está baseada em harmonizar com a finalidade informada. Então, assim, hoje, normalmente, você tem que fazer, sim, uma verificação da onde estão vindo esses dados públicos, nos lugares onde eles estavam, havia quais finalidades informadas, e aí para que eu vou tratar o dado. E aí, logicamente, esses buriôs de dados, alguns deles utilizam informações que são abertas para enriquecer um perfil que depois um cliente usuário vai usar para proteção do crédito. Sim. Então aí você vai fazendo o fluxo todo de legitimação. O dado era público, incorporou uma base de dados que eu não preciso de consentimento inicial. O tratamento do dado vai ser por uma finalidade de autenticação e identificação daquela pessoa, né? Porque eu preciso saber se aquela pessoa realmente é aquela pessoa, até para prevenção de fraude e proteção do crédito. Então, nesse sentido, as finalidades das mídias sociais, em geral, estão batendo, porque você tem a finalidade clara de autenticação e identificação, por isso que a gente pode se logar em muitos serviços usando como login a nossa identidade de mídia social, então isso normalmente está claro lá nos termos e políticas da mídia social, e depois quando esse buriô faz a venda desse dado no sentido de consulta, para que uma outra empresa possa checar para a proteção do crédito, essa oferta e o uso vão estar no artigo 7º, na exceção de consentimento para fins de proteção do crédito. Tá, então, você ótimo. tem toda essa cadeia de legitimidade. Agora, dado que vem de qualquer lugar, de origem duvidosa, que você não está fazendo esse checking, sim, pode trazer um privacy risk para dentro da base de dados e afetar o buriô de dados. Mas como afetar o cliente também que for usar essa informação. E o titular também tem direito, né? Se alguém pegar um dado que ele deu o dado, deixou o dado só com o Facebook, e aí ele viu o dado de uma hora para outra, aquela informação que ele deu para o Facebook, ele viu com você, que você não poderia só porque se valeu lá, e isso impacta também. Então, Vanice,
mais do que respondido, viu, Vanice? Tá bom? Quer ver uma coisa muito interessante, gente? Imagem é um dado pessoal, a imagem de uma pessoa. E eu posso fazer uma busca agora e achar fotos, imagens de todos nós, não é verdade? Agora, na hora que eu capturo, eu quero uma foto, uma imagem, quero pegar lá a foto do perfil da Patrícia Peck no LinkedIn ou no Face, e aí na hora que eu capturo, que eu vou utilizar, que é o tratamento, tem que estar compatível com finalidade, senão eu vou ter que ter o consentimento daquele titular. Então, a Isso. pessoa que capturou, que botou na base de dados, quer usar para divulgar, que nem aqui, o nosso invite da aula, que a Patrícia Peck vai estar na aula. O Davis já fez comigo um contrato para poder legitimar a exceção de consentimento naquela parte lá da exceção por cumprimento de contrato. Como é Isso. que ele pode cumprir com um contrato que a gente estabeleceu de participar numa aula junto, se ele não puder divulgar meu nome, minha imagem para os alunos saberem que professor que vem dado na aula. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Agora, depois, aquele que pega a imagem, quer ficar utilizando para uma outra finalidade, não importa que a foto da Patrícia estava pública na internet, aí já vai estar ferindo a privacidade, a proteção de dados pessoais, entendeu? Então, é Que isso que é importante. exemplo rico, gente. Olha aí que a Patrícia acabou de falar, que exemplo rico. A mesma, foi verdade isso. É, Para nós podermos pegar essa foto aqui da Patrícia, também divulgar, nós tivemos que mandar para ela, falar, Patrícia, tá legal esse folder, pode divulgar desse jeito. Também para uhum. mim, para ter exames poder também pegar minha foto, pode divulgar assim, Liz. Então, não E é porque sabe que na ECZIM, na prova da ECZIM, eles gostam de fazer alguns exemplos de problema, dizendo que alguém pegou uma imagem, uma foto de outra isso. pessoa numa mídia social. Volta e meia cai essa perguntinha. E isso aí, gente. Então, para vocês que vão fazer a prova, fica essa dica também que a Patrícia falou. Olha, costuma cair isso na prova também. Mais dica aí de prova que a Patrícia deu. Obrigado, Patrícia. É isso mesmo. Obrigada. Patrícia, segunda pergunta que o Arthur colocou aqui pra gente, quais nichos é exigido? Gente, um momento aí, pausa nas perguntas, agora não coloquem mais perguntas, vou terminar de ler essas daqui, aí daqui a pouco libero para postar mais perguntas. O Arthur Cortes colocou ali, quais nichos é exigido ter um DPO? Hospitais, hotéis, padarias, etc. É bem simples essa pergunta, né, Patrícia? O que você acha, Patrícia? Quais são os nichos que são necessários ter DPO? Depois vamos para a pergunta do Sérgio. O que você acha, Então, Patrícia? a gente tem que separar, né? Na LGPD, nós não fizemos uma segregação e ficou muito claro pela lei, mesmo agora depois com sanção e os vetos presidenciais, que aquele que tem um tratamento de dados pessoais na posição de controlador tem que ter o DPO, sendo controlador. Nós não separamos por setor e nem separamos por porte de empresa, nem separamos por perfil da base de dados tratada, se ela tem ou não dados sensíveis, e aí por isso então justificar tratamento, nada disso. O que nós fizemos foi que no capítulo 4º da administração pública, na lei brasileira, está muito claro, até referenciando a GDPR, de que se é administração pública, tem que ter o encarregado. Né? Então, assim, o critério é, na posição de controlador tem que ter DPO, e independente de posição, se controlador ou operador, se é administração pública, sempre tem que ter o encarregado de dados pessoais. O que pode acontecer é que ficou uma prerrogativa para a autoridade de proteção de dados pessoais, depois definir, né, se vão haver ajustes nessa questão dos requisitos para ter o DPO. Então, nós temos aí uma matéria que a gente vai ter que ficar de olho, né, até para quem está nesse mercado para ser o DPO, porque provavelmente pode haver alguns setores, alguns segmentos, tipo um setor mais de startup, um setor assim de pequenas empresas, né, que você possa definir ali como o comércio de pequeno varejo, que pelo artigo 50 possa apresentar um código de conduta para a autoridade e solicitar a eles, de repente, que deixe claro melhor se aquele setor, com aquela dimensão, com aquele tipo de tratamento, não precise ter o DPO. Mas de arrancada, de largada, pela nossa lei, está na posição de controlador, tem que ter, é administração pública, tem que ter. Aí há aqueles que dizem assim, e o que está operando só os dados pessoais, né? Normalmente quem faz operação de dados pessoais tem algum tipo de funcionário.
para Sim. poder trabalhar. E aí ele acaba tendo que ter um DPO, porque para estruturar a empresa ele tem que ter algum funcionário, algum sócio de empresa, então ele tem dados pessoais que não são de consumidor, são outros tipos de titulares, e nessa posição de empregador, ele é controlador. Ele é controlador do dado pessoal. Então, quando você vai olhar, quase todo mundo, de alguma forma, está sempre na função de controlador. Pode ser da sua própria base de dados pessoais relacionadas a acionistas, a fornecedores que prestam serviços para aquela empresa e a funcionários. A gente não pode esquecer do titular funcionário, gente. Isso é muito importante, porque ele bota todo mundo na posição de controlador. É isso que a gente ia falar, praticamente todo mundo, né, Patrícia? Que é controlador, né? Funcionário, se você tem funcionário, a não ser que você não tenha funcionário. Controlador. Então, respondido, Arthur. Patrícia, ó, próxima pergunta. Patrícia, essa aqui é muito legal, gente. Essa pergunta aqui é sobre IA, que o Sérgio Tolomei colocou. Porque, olha só, Patrícia, um algoritmo de IA não teria que estar em compliance com a LGPD para ter acesso à base de dados? Com garantias de segurança de dados confiáveis? E ser transparente e auditável nesse sentido? Isso aqui é uma pergunta muito legal que o Sérgio colocou, pessoal, porque é uma boa pergunta, bem pertinente agora, porque a Patrícia também fez o doutorado dela na área de IA, né, Patrícia? Inteligência artificial, não é? Minha tese de doutorado é em inteligência artificial, pesquisei na Alemanha, no Max Planck de Hamburgo e Munique, e na Columbia University nos Estados Unidos, e eu defendia no passado, já está tudo resolvido, né? Ótimo! Mas a pergunta é muito boa pelo seguinte: quando a gente estuda modelagem para algoritmos inteligentes, inteligência artificial e os vários métodos que você tem para você poder trabalhar uma base de dados que vai ser utilizada para gerar exemplos e feedbacks para a inteligência artificial, essa base de dados tem que primeiro estar na categoria de pessoal, com dados identificados ou identificáveis, porque se você estiver usando outras bases de dados para serem trabalhadas na inteligência artificial que não tenham dados pessoais, você já não estaria dentro disso. Há hoje, por exemplo, a aplicação de soluções para anonimização pelo artigo 12 da LGPD, porque o dado já anonimizado ele já não é considerado dado pessoal. Sim. Então, por exemplo, se você passa num filtro entre, você tem uma base de dados primária, que seria dados brutos, que estão vindo de vários lugares, e que ali você ainda tem identificado e identificável, e você passasse dentro de uma solução, um filtro para anonimização, a base secundária que vai alimentar o algoritmo inteligente, ela já seria uma base limpa, ela já seria uma base sem necessidade de proteção de dados pessoais, porque ela já estaria anonimizada. Agora, vamos pensar uma base híbrida, que ela acaba tendo, em algum momento, dados pessoais. Por exemplo, dado de geolocalização, que você consiga associar naquela mesma base com um número de IP ou de um MAC address, por exemplo, de equipamento, aquilo já geraria o identificável para uma pessoa, né? Associo geolocalização com, de repente, um indicador de identidade. Pode não precisar ser o número de um celular direto, nem nada disso, mas identificadores que eu conseguisse chegar até a pessoa, e essa informação está toda na mesma base de dados pessoais, a base de dados ela geraria essa característica. Então, quando você hoje fala do algoritmo, a gente tem que dividir dois tipos de transparência. Existe a transparência discutida hoje na regulamentação que está sendo falada nos Estados Unidos e na Europa para a inteligência artificial, que é a transparência do algoritmo. Se ele toma decisões, qual foi a amostragem, ou seja, em termos de fórmula, quais são as porcentagens de cada um dos itens que compõem a tomada de decisão, para você demonstrar que a decisão não foi preconceituosa. O que mais se discute são decisões que possam ter característica preconceituosa. Pode ser um algoritmo inteligente para estar usando em processo de seleção,
como pode ser até para um equipamento. Teve um problema, acho que em 2017 para 2018, que um dispenser inteligente de sabão, ele só jogava sabão se a mão fosse de uma pessoa branca. Se a mão Nossa. fosse de uma pessoa negra, pela diferença do tipo de pele, ele não jogava, e era para ser um dispenser inteligente. Então o pessoal ficou dizendo, olha só, né, teve falha aí no projeto de não trabalhar essa diversidade. Então tem Olha. 2 tipos de transparência: transparência de base de dados e transparência do algoritmo em si, no sentido de tomada de decisão. Que pesos que ele dá para cada um dos elementos. Isso acontece muito nos scores, para credit score, para várias coisas que a gente passa, tá? E aí, quando você está trabalhando com inteligência artificial, a empresa, ela é controladora, né, daquela base de dados, e ela pode, depois de extrair o que ela precisa para fazer o machine learning, ela pode descartar, quase como se fosse tirar o suco da laranja, jogar fora o bagaço, descartar aquela base primária que tinha capacidade de identificação, e assim, ela não está sujeita à legislação, tá? Agora, se ela não fizer isso, se ela mantiver essa base primária com capacidade de identificação, direta ou indireta, de da onde vieram as informações sobre que pessoas, ela está sujeita a todas as regras de proteção de dados pessoais. Então, ou vai ter que usar o dado para fim de pesquisa, por exemplo, que é uma exceção da lei, né? Ou ela tem um convênio com a área acadêmica para poder tentar trazer uma exceção do acadêmico, ou ela vai ter que entrar, que são as exceções do artigo 4º, ou ela vai ter que entrar nas exceções do artigo 7º, ou ela vai ter que ter o consentimento. Sim, tem que ter uma base. Mais ou menos isso. Tem que ter uma base. E até, gente, é ótimo, a Patrícia mais... E a proteção, desculpa, porque só para fechar, quando ele pergunta de proteção, a partir do momento que eu tenho aquela base de dados, mesmo que esteja só armazenada, que não esteja tratando para outras finalidades, a não ser a guarda, que eu fui alimentar inicialmente o algoritmo inteligente com ela, eu tenho todos os ônus do capítulo 7º da lei, né, lá do artigo 42 em diante, sobre segurança de informação. Porque aí se vaza aquela base de dados, é uma violação. Sim, se tem perda da base de dados, a perda da base de dados pessoal também é uma violação. Temos 3 violações principais tratadas na legislação, né, que a gente vê isso já lá na parte que explica as violações. A gente tem, por violação, quando você tem exposição da base de dados pessoais, então normalmente a exposição é o vazamento. Quando você tem perda, então por isso tem que ter muito cuidado de ter backup, porque a perda completa da base de dados pessoais é um tipo de violação também, e quando você tem aquele uso não autorizado para a finalidade que estava informada, né, que eu ia usar para outra coisa sem ser o que eu disse que eu ia usar, ou o uso ilícito. O uso ilícito é até se você for atacado por um hacker, por exemplo, que pegue uma informação para usar para outra coisa, mesmo que ele não exponha, não jogou na internet, que ele não apague, que não apagou nada, saiu do seu controle aquela base de dados pessoais. Alguém deu Ctrl+C, Ctrl+V e levou a base de dados pessoais, reproduziu de uma forma não autorizada, isso também já é uma violação. Tá? Sim, sim, sim. E, gente, falando também, para complementar o caso aí, mais do que respondido, que a Patrícia colocou aí do Sérgio Tomolei aí, gente, lembrando também que existe o caso, há 2 anos atrás, eu fiz um trabalho também lá fui para Chicago também, uma cidade ali do estado de Illinois, nos Estados Unidos, gente, compensa vocês. Tive contato com eles, inclusive fui fazer uns trabalhos lá de segurança, fui fazer uns contatos com o pessoal da área de segurança lá em Chicago. E é uma cidade que, inclusive, a criminalidade ela é alta lá nos Estados Unidos. A polícia de Chicago, falando de IA, falando de banco de dados pessoais, gente, a polícia de Chicago, eles colocaram na câmera, eles têm um sistema pioneiro também deles que identifica, transitando na rua, possíveis criminosos, tá bom? Só que eles identificam possíveis criminosos, Patrícia, isso foi levantada a questão, Patrícia, de será que estava sendo uma IA preconceituosa ou não? Porque eles pegavam, com base no banco de dados de fotos de criminosos americanos que eles têm, enxergavam também traços do rosto, um pouco de formas físicas do rosto, pigmentação, tamanho do nariz, etc e tal, e poderiam chegar e alarmar, por exemplo, naquela rua, naquele exato
exato momento está passando uma pessoa que talvez tenha traços de criminoso. E indicava para a polícia parar lá. Isso foi questionável, viu, gente? A polícia de Chicago ainda Por causa mantém da questão do preconceito, isso. justamente, usar um algoritmo inteligente que junta reconhecimento facial e a decisão que ele está tomando para Isso, segregar e dizer, olha aquele ali que ali tem risco, né, que é um suspeito, para que não seja algo preconceituoso, exatamente. verdade. E aí você pode exigir a transparência do algoritmo. Esse assunto, gente, compensa pesquisar muito. O efeito da IA com inteligência, com a LGPD, GDPR, etc. Ótimo. Mais que respondido, Sérgio. Tá aí dois argumentos aí para você. Agora, Patrícia, o Juliano Caldas coloca assim, ele trabalha numa empresa de educação que é do MEC, tá bom? Que é de acordo com as regras do MEC, e tem que armazenar os dados por 100 anos, dados de alunos. E aí, se um aluno solicitar a exclusão desses dados, mas o MEC pede que ele mantenha. E aí, Patrícia, como que fica então? Está lá naquela exceção do artigo 7º, E, justamente, né? Você tem que poder recepcionar o pedido do titular para atender no artigo 18. Então, quando um titular faz uma solicitação, está lá no 18 e no 19, você tem que ter um canal que recebe isso, gerar um protocolo para poder dar uma resposta para esse titular. E aí o que você vai responder, né? Que você está fazendo o atendimento do pedido de apagamento e que a base de dados vai permanecer apenas até cumprir as hipóteses das exceções do artigo 7º, entre elas, cumprimento de obrigação legal, né, que seria essa exigência do MEC com relação a essa empresa terceira ou instituição de ensino que está prestando isso, né? Então, você está atendendo o pedido de apagamento. Por que você está atendendo? Porque você não vai poder tratar para outras finalidades. Você só vai poder continuar guardando essa base de dados por causa do atendimento de obrigação legal. Então, quando vem expressamente um pedido de apagamento, isso faz com que a base de dados, do ponto de vista de gestão e governança de base de dados, tenha que ir para uma quarentena, em que ela só está agora guardada, na exceção do artigo 7º, para cumprimento de obrigação legal. Para a gente separar, segregar, para não correr o risco de depois usar aquela informação para mandar um oi, né? Para aquele jovem, aquele aluno, aquela pessoa e etc. E aí aquela pessoa tem o registro que pediu o apagamento e vai dizer, olha aqui que você está usando agora para outra coisa que tinha que ter o meu consentimento, e isso pode conferir a esse titular um direito até de ir ao judiciário pedir uma indenização e um dano moral. A gente não pode pensar que a lei é só pensar nas multas lá do artigo 52 e da autoridade nacional. A legislação trouxe lá no artigo 18 que o titular pode peticionar para a autoridade, mas também pode peticionar para os órgãos de defesa do consumidor. Então, a gente tem que estar muito atento, porque a gente vai ter que ter uma solução que gera um registro do pedido, gera um protocolo, começa a contar uma linha de tempo, segrega aquela base para ela ficar já só nas exceções. Patrícia, até aproveitando essa pergunta, a próxima pergunta, que é a pergunta do Lucas Bonagamba, ele fala uma coisa assim, ó. Olha, seguindo já nessa parte de armazenar os dados, a empresa tem muitos dados cadastrais de funcionários e ex-funcionários. Como devo avisar, com a LGPD, devo avisar isso aos funcionários e solicitar a assinatura de um termo de autorização para manter os dados? Então, será que ele precisa também avisar o titular que tem que manter os dados de ex-funcionários? Vamos separar, gente. Tem dois conceitos aqui na aula que são super importantes, e isso também separa na hora de cair em prova de certificação. Quando eu estou cumprindo o princípio da transparência, eu tenho que deixar claro que eu capturo, que eu trato os dados pessoais para quais finalidades. Então, as empresas estão fazendo agora a redação de política, para que a política deixe isso claro, e a política é uma forma de eu informar a todos isso, mesmo o legado, mesmo quem já tem contrato assinado, também estão atualizando cláusula de contrato de trabalho, porque aí o novo funcionário já vai ter cláusulas específicas sobre proteção de dados pessoais. De que a empresa faz o tratamento de dados pessoais para cumprimento de obrigações legais,
comerciais, para cumprimento de contrato, né, que são aquelas hipóteses todas que autoriza, mas pode ser que a empresa também queira tratar para outras coisas. Às vezes a empresa faz eventos, faz uma matéria em revista, quer poder usar foto de funcionário naquela parte que diz acervo histórico, que é a parte de, normalmente, instituto e museu, que são criados a partir de uma empresa para dizer, olha aqui, sempre foi meu primeiro funcionário, né, que abriu a porta da empresa. Então, você descreve essas finalidades ali, você descreve na política. No novo contrato já vai ficar mais claro, diretamente enclausulado, e para os que já estão na empresa é a política. Só que eu não preciso de consentimento, que é a concordância do funcionário, para eu tratar dados pessoais para cumprir contrato de trabalho, para cumprir com obrigação legal. Consentimento, gente, é uma das hipóteses que viabiliza o tratamento de dados pessoais. Isso está no artigo 7º, e no artigo 10, e no artigo 11, no 9 também, né, que está falando de consentimento, mas lá no próprio artigo 11 também descreve as exceções, que eu não preciso ter consentimento daquele titular. Imagina uma empresa, como é que ela faria a gestão de um funcionário que diz eu deixo e outro que diz que não deixo? Não teria como, né? Porque a empresa precisa ter uma governança única. Então, se você vem trabalhar na empresa, a regra é uma só, a regra é igual e é para todos os funcionários, e isso está dentro do artigo 7º. É uma outra base legal, né, Patrícia? Ele pode manter exatamente. lá porque já existe o cumprimento legal de uma outra lei, não é verdade? É uma das bases legais também. E aí você vai manter para atender, às vezes, obrigações trabalhistas, depois obrigações previdenciárias devido à aposentadoria daquele funcionário. Mesmo que ele já tenha sido desligado, você pode manter aquela base de dados para fins históricos, né? Que é a guarda da informação da história da empresa. O que não pode sempre é eu estar tratando uma base de dados por causa dessas finalidades que estão na exceção da lei e querer usar para outra finalidade. É aí que existe o problema jurídico, porque aí eu vou estar violando por usar para uma finalidade não autorizada, né? Ou seja, uma finalidade distinta daquela que estava a minha legitimidade. Tá bom, tá ótimo, Patrícia. Respondido então aí, hein, Lucas? Lucas Bonagamba. Gente, agora para o Gustavo. Vamos chegar já nessa segunda parte aqui do nosso painel. O Gustavo Castanheira. Patrícia, o Gustavo pergunta assim: bom dia, Patrícia. Procede que o termo que devemos usar agora é coleta e não mais captura? Você sabe disso, Patrícia? Se alguma coisa... Não. Talvez o que está acontecendo, gente, de novo, a legislação exige o quê? Um trabalho agora educativo, orientativo. Então, tem palavras que são melhores ou piores para aquilo que você quer deixar claro. Quando você fala que eu coletei uma informação ou eu capturei, do ponto de vista semântico, você não vai ter diferença. Mas quando você está explicando isso para um titular, quando você escreve isso numa política de privacidade, escreve isso num contrato, a coleta dá a impressão de que é sempre uma coisa que a pessoa está ciente que está acontecendo. Ó, vou coletar a sua informação, vou coletar sangue, vou coletar isso, vou coletar aquilo. Quando você fala captura, a palavra captura, ela sempre lembra alguma coisa que pode acontecer sem o conhecimento e sem a pessoa saber. Quando estou navegando pela internet, há captura de informações de navegação das pessoas que ela nem está percebendo, ela não está sabendo que está acontecendo. Então, hoje, há uma preferência de uso da palavra coleta do que captura, para que você deixe claro que você está sempre fazendo algo transparente, que a outra parte está sabendo que aquilo acontece, né? Mas isso tem a ver com o fato de que quando você escolhe essas palavras, como é que ela já está na cultura também. Semanticamente, se você olhar no dicionário, elas são equivalentes, mas o efeito psicológico, o como ela é entendida na cultura, ela gera impressões distintas, e como a gente ainda está querendo que os usuários, os titulares, conheçam sobre proteção de dados pessoais, a diferença do Brasil principal para a União Europeia é que na União Europeia eles têm o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais, no dia 28 de janeiro de todo ano, e eles têm um site sobre o Dia Internacional de Proteção de Dados Pessoais e publicam campanhas educativas há 12 anos. Há 12 anos, preparando a população, preparando os executivos, os empresários, né, as instituições públicas, para quando chegasse
a GDPR. Então, isso já era uma iniciativa antes da gente ter o regulamento europeu que unificou todas as regras. Isso começou a ser fomentado depois da diretiva de 95, que a gente precisava ensinar sobre proteção de dados pessoais. Então, qual é a nossa desvantagem, gente? Nós estamos agora há 1 ano praticamente para a entrada em vigor da lei e não está sendo feito ainda quase nada de educação e orientação sobre proteção de dados pessoais. Então, sim, prefira escolher palavras que até mesmo do ponto de vista da cultura popular, ela dê o melhor significado para aquilo que a empresa está realizando de tratamento de dados. Ótimo, ótimo, Patrícia. Isso, inclusive, me fez lembrar, como a Patrícia citou um caso aí de Europa, gente, me fez lembrar, Patrícia, quando começo desse ano agora, em janeiro, que eu estava lá trabalhando na Grécia, em Atenas, a cultura é tão interessante nas empresas de proteção de dados, Patrícia, que tem áreas dentro da empresa que, no Brasil eu não tinha visto isso, mas tem áreas, por exemplo, na hora que você vai passar por uma porta escrito, uma plaquinha verde, um símbolozinho verde, dizendo, aqui você pode entrar, aqui é público. A outra área, a outra porta, a outra sala é mais azul, a outra sala é vermelha, ou seja, só alguns funcionários podem entrar porque lidam com alguns tipos de dados pessoais ou tipo de dados sigilosos também. Então, Patrícia, realmente o que você falou procede bem, porque lá está mais na cultura corporativa da Europa, porque também eles já vêm com uma lei desde 96, né? A diretiva 9546, né? Exatamente. Então, aí, vamos ser um pouco otimistas, né, Patrícia? Será que a gente consegue ver isso no Brasil? Será que isso vai entrar na cultura, no DNA do Brasil, talvez da nossa geração, Patrícia? Não sei, né, Patrícia? Eu acho que vai entrar por bem ou por mal. Porque como nós estamos vivendo uma sociedade globalizada, e quando a gente fala de sociedade digital, ela não tem fronteira física, sim, né? E há essa circulação da informação de uma forma praticamente planetária, então você passa a ser forçado a cumprir com determinadas prerrogativas e regras, porque você está conectado com todo mundo, e se o outro lado está cumprindo, ele vai exigir que você cumpra também. Então, essa é uma legislação que ela tem um efeito de negócios, um efeito econômico que é mais imediato até do que o próprio efeito fiscalizatório da administração pública, porque entre empresas, entre negócios, para alguém que vai fazer alguma coisa com o outro, um passa a cumprir, passa a exigir que o outro cumpra para poder ir fazendo o quê? Uma diminuição na sua gestão de riscos, até não só o risco de um vazamento, que é a pior tragédia, né? Que é na caso mais de segurança de informação, porque essa lei tem o pilar da transparência, do consentimento e da segurança, né? São esses 3 pilares. Mas também porque se o outro começa a fazer um uso e ele é meu parceiro muito próximo, quer ver um exemplo? Plano de saúde e corretor. O corretor que oferece planos de saúde nem é fidelizado, às vezes ele é um corretor de mais de um plano de saúde, ele vai ter que ter uma atitude, mesmo que seja na sua pessoa física, porque não precisa ser pessoa jurídica para você estar sujeito às regras da lei, alcança a pessoa física, né, desde que haja um uso comercial, porque tem aquela exceção de que o uso doméstico, né, sem finalidade comercial, tem uma exceção na legislação lá no artigo 4º. Então, esse corretor é ele que recepciona primeiro dados pessoais. Se ele ficar mandando e-mail para todo mundo, pegando base de qualquer lugar, e ele tem uma relação com determinadas seguradoras, né, ele pode atrair o risco, porque ele vai passar o dado depois para aquela seguradora e ela tem muito mais lastro financeiro para responder a uma situação que a autoridade vai punir aquela seguradora como controladora e depois ela que tenha o direito de regresso contra aquele corretor que tenha feito isso, porque os corretores fazem parte do ecossistema de negócios, né, dentro de uma área de seguros. Então, o que eu quero dizer é, você vai ter que fazer as pessoas criarem cultura e cumprir com a lei, mesmo nas suas pessoas físicas, um salão de beleza com relação a manicure, ao cabeleireiro, todos esses profissionais que tratam dados pessoais, sim, né, que pode ser os WhatsApp dos clientes ali para ficar mandando um oizinho, todos também estão alcançáveis. Mudança de cultura, não é, Patrícia? Mudança de cultura. Gente, até também falando também, complementando com pesquisa científica, gente, uma mudança de cultura mínimo de 5 a 10 anos e várias teorias apontam que até 70 anos
para mudar uma cultura realmente de um país não é fácil, tá bom, gente? Então, É. realmente, na Europa, ela já tem isso, é uma das primeiros países, das primeiros estados lá que tiveram as leis, o estado lá da Baviera, lá na Alemanha, podendo ter até, já estão desde a década de 70, década de 80, com leis de proteção de dados, antes até da diretiva. Então, eles já estão há uns 50 anos à nossa frente. Isso que a Patrícia falou, será que nós vamos ver a cultura, isso no DNA do Brasil aqui, gente? Bom, teoricamente, para mudar uma cultura, 70 anos. Talvez nossos netos, nossos bisnetos, mas temos que começar a partir de agora. Ótimo, Patrícia. Rogério... Eu queria aproveitar, Davis, antes da próxima pergunta, como a gente já respondeu essa, só porque, como que é uma aula e a gente está olhando a lei, o Claro. artigo aquele que faz a relação entre controlador e operador e que diz que o controlador tem que passar as regras, as instruções para o operador, é lá no artigo 39. 39. Então, no 39, tá? E quando você fala passar essas instruções, eu já fiz prova de proteção de dados pessoais, que caiu numa das perguntas sobre isso, e a resposta correta era qual é o tipo de ferramenta para atender essa exigência do artigo 39, da relação do controlador, e a resposta certa era contrato. Ótima Então, só dica. para a gente poder olhar isso daí, né? Então, E tinha ótima dica. no Então, gabarito, essa era a resposta. Então, gente, olha a dica que a Patrícia acabou de dar aí pra gente, quentinha. Olha aí que dica legal, gente. Pode cair Então, no Practitioner, pode cair no no Essentials, no Essentials. Foundation, legal. Então, gente, olha só, qual que é o segredo? Contratos, né, Patrícia? É necessário estabelecimento de contratos entre o controlador e E o processador, operador. né? E o Exatamente. operador, não é, Patrícia? Isso, exatamente. Fica essa dica aí, Artigo gente. 39, tá? Estudem o artigo 39 que fala sobre isso, né, Patrícia? Isso. Dica aí da Patrícia para vocês que vão prestar a prova aí, gente. Ótimo. Obrigado, Patrícia. Olha aí, gente. Valeu, essa foi ótima. Patrícia, então o Rogério agora pergunta. Rogério Salvador pergunta. Trabalha em uma empresa estrangeira e, pelo que sei, ainda não há uma lei de GDPR, como a GDPR, né? Como proceder caso quando houver necessidade de envio de dados pessoais para a matriz neste país. Então, na empresa dele, pelo que ele sabe, ainda não tem, eles não estão em conformidade com a GDPR, e é uma empresa estrangeira. Como proceder, então, caso ele tenha necessidade de enviar os dados pessoais para a matriz neste país? Essa é uma pergunta muito boa e vai ter que ser corrigido rápido, porque muitos dos fiscalizadores de vários países estão de olho na transferência internacional de dados, que no caso da LGPD está no artigo 33. Você vai ver que existe um item chamado normas corporativas globais, Isso. que é quando você tem justamente as regras estabelecidas nas empresas com a sua matriz e filial em outros países para fazer esse fluxo internacional de dados pessoais. E que as normas corporativas globais, inclusive, estão sujeitas a serem apresentadas e validadas com a autoridade de proteção de dados pessoais. Então, agora, nesse momento, a gente já tem GDPR em vigor lá na Europa. Se a matriz fica lá, ela tem que estar já atendendo ao artigo de transferência internacional de dados lá. Aqui no Brasil, quem vai reportar também vai ter que atender. Então, o que foi feito? Normalmente se escreveu um documento, né, que é essa política de normas corporativas globais, que fala sobre o fluxo de dados pessoais entre matriz e filial, que aí ela iria validar já com a autoridade sede, né? Lá tem que ver dentro dos 28 Estados-membros qual que seria, pelo princípio do balcão, né? Do balcão da GDPR, com quem que ela deveria fazer isso, porque vai proteger lá e vai proteger até aqui. E quando sai a nossa autoridade, porque agora que foi tudo aprovado, né? Você vai ter que ter aí a diretoria escolhida e ela vai passar a estar atuando. Assim que tiver essa definição, a empresa aqui do Brasil poderia tomar a iniciativa de apresentar as normas corporativas globais para validação na autoridade aqui do Brasil. Então, a gente não pode esquecer, gente, que esse item de transferência internacional de dados pessoais, ele é bem específico na legislação. Ele exige cláusulas contratuais específicas, que da GDPR já existe esses modelos de cláusulas da GDPR, na do Brasil ainda não existe, mas provavelmente a gente vai espelhar, a gente vai usar uma coisa muito parecida, né? E precisa ter as normas corporativas globais.
tá? Precisa. Ela gera esse fluxo fluido sem toda hora eu ter que ficar fazendo um contrato, quando eu tenho as normas corporativas globais. Ô, Patrícia, até nesse assunto também, inclusive, uma das coisas que o Bolsonaro sancionou né, vetou na segunda-feira passada, né? Ou nessa semana, foi Essa inclusive. semana. Foi essa Essa semana, não foi? Na semana. segunda ou terça-feira, que Essa semana de emoção. essa semana foi de emoção que o Bolsonaro, inclusive, gente, vetou que agora a autoridade ela não pode mais cobrar por atividades fins, não é verdade, Patrícia? Exatamente, ela não poderia cobrar taxas para poder executar sua atividade fim. Então, digamos esse Essa exemplo. regra corporativa compulsória, coisa que na É, Europa uma autoridade lá poderia cobrar, né, para fazer uma coisa dessa. Aqui no Brasil, o nosso executivo vetou vetou. isso, não foi, Patrícia? Vetou. Ou seja, deixou a autoridade com menos possibilidade de arrecadação de recursos sem ser a multa. Eu acho ruim isso, sinceramente, porque se a autoridade vai precisar gerar budget, orçamento, uma das possibilidades eram essas prestações de serviço, que ela poderia ter taxas, porque é uma forma de você viabilizar a autoridade. Mas por que o presidente vetou? Por entender que isso geraria um custo à sociedade, que de repente uma empresa pequena ou um titular pessoa física, alguém que quisesse ficar solicitando algo para a autoridade, tivesse que ter recurso financeiro para pagar. Então, isso poderia concentrar a prestação de serviços da autoridade só para empresas grandes, só para empresas que tivessem a capacidade de pagar pelas taxas. Então, devido ao momento econômico do país, sabendo que é uma legislação que vai exigir investimento financeiro, você vai ter muitas dúvidas. E as dúvidas vão precisar ter respostas da autoridade. Se ela ficasse cobrando para dar respostas, para atender, né, os controladores desesperados para saber se aquilo que ele está fazendo está dentro da lei ou não está, por receio de ser multado, nós iríamos gerar um funil, assim, poderia gerar uma restrição de acesso à autoridade. Então, como no Brasil tem o princípio de que você tem que facilitar o acesso à justiça, facilitar o acesso aos órgãos públicos, tudo tem que ser facilitado para o cidadão, essa cobrança de taxa ficou parecendo que geraria uma restrição, por isso o veto. Só que do outro lado, a autoridade vai vir em cima de arrecadar com as multas. Como você acha, Patrícia? Inclusive, gente, aproveitando aqui da Patrícia, Patrícia, o que você acha? Falando de multas aí, como você acha que a autoridade nossa ela pode se manter mais aí, já que tiraram essa boquinha dela aí de das poder cobrar? taxas, tirou a boquinha das taxas, sobrou só a multa, que horror, né? Ai, meu Deus do Isso é céu. ruim, mas eu acredito que a autoridade, no início, primeiro ela vai ter que mostrar que veio para agir, né, para ter um papel ativo, senão ela fica desmoralizada e você pode acabar tendo até um problema de competição de autoridades, ou seja, a hora que a lei entrar em vigor, o Ministério Público, os PROCONs, né, os órgãos de defesa de consumidor ficarem mais atuantes e protagonistas na lei do que a própria autoridade. Ou seja, então, a autoridade ela vai ter que iniciar já com um plano, e dentro desse plano, como aqui estamos num governo de não aumentar custo, né, não aumento de Sim, despesa, conforme eles falam, ela vai começar com um orçamento que, para ela se instrumentalizar, a autoridade vai precisar de equipe, né, de recursos, ela começa se instrumentalizando, às vezes, com pessoas emprestadas de outros órgãos, porque isso foi sim. previsto, mas eu acredito que o plano vai ser, como a autoridade, a diretoria tem um mandato de 4 anos, e nos primeiros 2 anos eles têm uma lista de quem é que eu vou atrás, tá? E eu acredito que essa lista vai ser pelo menos 10 a 20 setores da economia que mais tratam dados pessoais e que têm requisitos de segurança, até porque regulamentações próprias daquele setor. Quais Então, são eles? a instituição financeira, o hospital, a área de seguros, todos são setores bem regulados. A telecomunicações, que é essas empresas de telefonia celular, né, com toda certeza. Você tem a parte de cartão de crédito financeira, né, que também temos aí com exigências.
a área de educação, porque na parte de educacional trata muitos dados pessoais, inclusive de menores de 13 anos, né, que está lá no artigo 14 e tem requisito de segurança na área educacional, né, o próprio varejo, aí você pode pensar aquele varejo já associado a um outro setor que tem que tratar dados pessoais com mais segurança, né? Então, por exemplo, o varejo de farmácia é um exemplo, um varejo de alimentos é um outro exemplo, né? Tem varejos assim que você já sabe que eles estão envolvidos num ecossistema que gera isso. A área de transporte, transporte aéreo, transporte automobilístico, por isso empresas que são veículos, concessionária, fabricante de veículo, concessionária, né? Então, na parte de transporte, que nem companhia aérea, por isso que a British foi multada de uma forma bem elevada, né? Agora, a parte de turismo, eu daria um especial destaque para hotelaria. Hotelaria? Hotelaria, porque o hotel já tem que ter segurança por natureza, trata muitos dados pessoais, né? E pode capturar dados pessoais até de dentro do quarto. Estou fazendo projetos hoje em dia de smart room para smart hotel, quer dizer, a gente está indo para uma inteligência aí muito maior. Está pensando em você chegue nisso? no quarto, o quarto já conhece você, já bota o ar-condicionado na sua temperatura e tudo, quer dizer, essas visões da sociedade smart, né? Cidades inteligentes, tudo fica smart, a geladeira, tá? Então, você tem 10 a 20 setores de economia e você pega top 10, os top 10 líderes de empresas líderes daquilo ali, você já tem uma lista de 200, só para financiar a autoridade, né? Então, esses 200 têm que estar na lista e ser os primeiros. A área de tecnologia, com toda certeza, as empresas que exploram hoje mais o marketing digital e as mídias sociais, esses grandes internacionais, já vão estar nessa listinha aqui da autoridade brasileira. Facebook, Google, uma Microsoft, tá difícil de não estar na lista, né, gente? Os top 10. Não é os top 10 dos 20 setores que mais tratam dados pessoais e chegam a dados pessoais sensíveis, porque pensa bem, você acha que a autoridade vai ter recurso para ir atrás de alguém menor sem ter ido atrás desses antes? É verdade, é verdade. Primeiro bate nessa portinha, né? Então acho que eles vão estar bem ocupados com essa lista dos 200 top aí para serem verificados. Pessoal, nos outros painéis, quando a Patrícia falou justamente disso, eu achei muito interessante. Peguem essa dica que ela falou, viu, gente? Pensar, talvez, aí os primeiros top 10 e uma parceria também com o Ministério Público, viu? Talvez o Ministério Público já saiba quem são alguns top 10. Já sabe, talvez, né, Patrícia? Já sabe, tá tudo oriçado, porque, gente, no ano que vem, no mesmo ano que entra em vigor a LGPD, nós fazemos 30 anos de Código de Defesa do Consumidor. Então, nós vamos começar a ter as comemorações do CDC a partir do dia 15 de março de 2020. Então, do dia 15 de março ao dia 15 de agosto, né? Nós vamos ter uma janela ali praticamente de uns 4 meses quase, em que só vai falar disso. Aí vai falar na imprensa, aí as autoridades vão estar em cima porque quer mostrar serviço, né? Autuar, Ministério Público. Os consumidores vendo tudo isso vão começar a ficar pensando, né? Eu acho que eu também estou achando interessante ganhar um dinheirinho, um cheque, tá? Aquela empresa lá de telemarketing que não para de me ligar e eu não sei por que estão me ligando. O setor telemarketing está na lista. Sim. O setor telemarketing. Então, os 10 mais de saque de telemarketing, com certeza, também vão estar sob o radar. E aí, como é que uma autoridade decide quem eu visito primeiro? Ela pode esperar virem as denúncias. Então, conforme vem as denúncias no canal da autoridade, eu tenho a minha listinha de 200. Chega a denuncinha daqui da listinha, vamos lá. Né? Chegou esse aqui, vamos lá. Porque a autoridade não tem obrigação de investigar todas as denúncias. Isso também já caiu na prova. Tá? Olha como que é então, Patrícia. A autoridade não tem obrigação de investigar todas as denúncias. Ele tem um dever de investigar, mas não é que tem que ser todas. Então, se você vê na resposta da prova que diz tem que investigar todas as denúncias, a palavrinha todas é que está errada na frase. Tem que investigar as denúncias. Então, a gente tem que ficar bem ligado na prova, porque tem às vezes uma palavrinha que não combina e que mostra que aquela resposta é errada. Olha a dica então, hein, gente? Se na prova tiver a palavrinha todas, fiquem espertas com isso, dica da Patrícia. Porque senão a gente vai seco, né? A prova tem tempo, você vai ali direto tentando olhar, e quando diz, a autoridade tem
o dever de fiscalizar e investigar denúncias. A gente lembra isso da lei, sabe que ela tem esse dever, mas botou a palavra todas, aquela frase já está errada, deve ser outra que é a mais correta. Ótimo. E, Patrícia, como que é aquilo que você sempre fala, Patrícia, antes de irmos para a última pergunta, a pergunta da Milena, Patrícia, como que é aquilo que você sempre fala? A Diamar falou ali, graças a Deus que o telemarketing está na lista. Ela colocou ali, né, a Diamar colocando ali, graças a Deus, né, Patrícia, que a gente não vai mais receber aquela ligação de manhãzinha, né? Puxa vida, é verdade, né, Diamar? Gente. Não, você pode continuar recebendo, agora ele vai ter que poder ter uma justificativa. Pode ser que ele esteja te ligando para cumprimento de contrato e no cumprimento de contrato com aquele controlador que pediu para a empresa de telemarketing ligar. Então ela não é a controladora, ela é a operadora. Verdade. E de repente foi uma outra marca que pediu para ela te ligar. Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção nisso. Verdade. E, Patrícia, como que é aquilo que você fala que sempre... Não adianta nada ter uma lei, como que é que você fala? Você estuda no direito, que se não adianta nada ter uma lei que se não for fiscalizada, né? Porque só a lei sozinha... Dentro do espírito democrático, né, na democracia mais madura, você tem que poder ter representantes que representam o povo para fazer as leis para os representados. Depois você tem que ter as leis que sejam resultado da vontade do povo, né? Ou seja, se eu escolhi um representante e ele está fazendo uma lei para refletir aqueles que o escolheram, então se entende que o resultado de fazer a lei está atendendo ao princípio democrático para você poder ter uma sociedade civil mais organizada, madura, com regras claras e tá. Aí então ter o representante, que é a eleição livre, né? Que é o princípio da democracia, ter a lei, que é deixar essas regras claras representando a vontade dos representados, que são os cidadãos. Aí você tem que educar sobre a lei, para que as pessoas saibam que a lei existe, porque tem gente, às vezes, que pode ser punido que não estava nem sabendo. Sim. Então, é muito ruim você fazer lei e não ensinar sobre a lei. Então, tem que ter um processo educativo de dizer isso está na lei, respeite a Constituição, respeite o Código de Defesa do Consumidor, respeite a lei de proteção de dados pessoais, ou seja, educar sobre a lei, e aí fiscalizar sobre a lei. E aí, no fiscalizar sobre a lei, o último ponto do ciclo é punir aqueles que não estejam seguindo. Aí você tem uma democracia madura quando você faz todos os estágios. Às vezes, no Brasil, a única coisa que a gente faz é o 1 e o 2. A gente tem os representantes eleitos, somos uma democracia, e a gente faz lei. Aí, às vezes, depois a gente não educa sobre a lei, não fiscaliza sobre a lei, verdade, não pune sobre a lei. Verdade. Então, a gente é uma democracia não madura, uma democracia imatura. Verdade. Eu vejo isso, Patrícia, na lei de resíduos sólidos, né? Uma das áreas que eu fiz meu doutorado também na área de Green IT. Tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas ainda continua tendo gente descartando equipamentos eletroeletrônicos no Rio, em qualquer lugar aí, e não tem a fiscalização tanto da lei, né? Exato, não adianta, só vai ser maduro para beneficiar a sociedade como um todo e, inclusive, justificar a escolha da própria democracia se você fechar o ciclo completo. Aí o que acontece? A gente começa a ter movimentos mais extremistas, porque você começa a ter uma sociedade que você está vivendo que não está conseguindo fechar o ciclo completo. Tá bom, isso. Gente, ó, ainda dá tempo de fazermos só mais 2 ping-pongs aqui com a Patrícia. Patrícia, agora a gente pode fazer bem rapidinho, ó. Tá. Em São Paulo, com a nota... O Robson pergunta assim, e depois também vou chegar na pergunta da Milena para finalizar. Olha só, o Robson pergunta assim. Em São Paulo, com a nota fiscal paulista, é no solicitado CPF. Aquela clássica pergunta, hein, Patrícia? CPF na nota, você quer ou não? Acho isso invasivo. Temos que falar, pessoas podem ouvir, etc. Vejo que algumas empresas já solicitam digitar no aparelho, que é bem melhor. Isso já é uma pequena mudança. Tem uma lei para que todas as empresas adotem isso, ou seja, ao invés de você falar, verbalizar, eu acho que isso é mais algo tecnológico, né, Patrícia? Você falar o CPF, e aquela pergunta também, nós vimos casos aqui, Patrícia, já sobre isso, sobre o que o Robson colocou, se eu não me engano, teve uma farmácia no interior de Minas Gerais... Sim, as farmácias têm sido questionadas a respeito de não deixar claro para que vai ser utilizada a informação capturada e não capturar um consentimento. É obrigatório dar CPF ou não, Patrícia? CPF na nota. O que a lei ela vai falar? Que é obrigatório ou não, já que o titular tem direito de se opor? O que você acha disso, Patrícia? Vamos lá. Há sim obrigação legal nessa parte fiscal, tanto de fazer o registro de venda
seja CNPJ da empresa, quanto o registro de compra, porque querendo ou não, depois você vai cruzar isso tudo lá na frente, até por conta de padrão de consumo, se aquela pessoa está declarando imposto de renda compatível com o consumo dela, todos os cruzamentos que são feitos de bases de dados. Então, do lado do fisco, na parte fiscal, com nota fiscal eletrônica, tá até para evitar fraude, de ficar, por exemplo, alguém lavar dinheiro. Lavar dinheiro é você fingir que você fez vendas e aí você usar aquele recurso para esquentar, como se fosse dali que teve a entrada do dinheiro. Então, Sim. Você ter uma padaria, ter uma loja e dizer fiz X de vendas naquele mês e trazer um recurso, de repente, para lavagem de dinheiro por ali. Então, a identificação de compra, né? E aí o identificador de compra no Brasil é o CPF em termos de indivíduo ou o CNPJ em termos de empresa. Esse tipo de coisa em nota fiscal é para evitar, é para combater, inclusive, lavagem de dinheiro, não pagamento de imposto. Isso continua, é base legal. Isso continua. Agora, como nós temos uma lei que diz que você tem que estar aumentando o grau de proteção, de segurança de informação dos dados pessoais, logicamente, aquele que apresentar, que demonstrar para uma autoridade que aplica a melhor prática de digitação do CPF ao invés de falar o CPF, ele está melhor do ponto de vista de melhor prática. Mas isso está na categoria, gente, melhores práticas. Você demonstrar melhores práticas relacionadas à proteção de dados pessoais. Por que não é um requisito, não é uma lei ainda que obriga? Porque tem um custo. Tem muitas empresas que não necessariamente usam um sistema na loja, né? Então, ele vai fazer um registro anotando ali um cadastro e que não necessariamente você consegue dar aquele momento que o próprio cliente vai fazer digitação, porque isso é alinhado com o sistema de vendas, de frente de loja, ERP, e o Brasil é um país de pequenas empresas e com economia informal. Então, talvez a gente vai ter que fazer uma grande transformação no Brasil para alcançar esse ponto. Mas quem já estiver aplicando a solicitação, porque você pode pedir o CPF para nota fiscal e você pode em seguida dizer, e você autoriza também consentimento para fins de relacionamento, para integrar a base de dados de descontos e tá? Imagina dizer, ok. A empresa vai ter o quê? A evidência. Sim. Lembra que essa legislação é uma legislação de evidência. É mais fácil você ter a evidência de que o próprio cliente que digitou, então ele estava ciente do que estava acontecendo dessa forma eletrônica, que é uma evidência de log, é uma evidência digital, do que o verbal. O verbal sempre aumenta o risco para a empresa. Ótimo, Patrícia. Mas a gestão de risco é melhor prática, não é requisito. Tá? Ótimo. A empresa que tem, então, essa tecnologia que o Robson falou, ótimo. Isso é um diferencial, está mais em conformidade aí, está mais... E quem vai oferecer isso é aquela história de fazer limão a limonada. A empresa hoje que vende esse tipo de solução pode dizer, a minha solução atende a requisitos de comprovação de melhores práticas de segurança, de proteção de dados pessoais. Então, estou atendendo o artigo 6º, atendendo lá o artigo 39, o 42, 48, 52, quer dizer, então quem está vendendo pode dizer, use essa minha tecnologia, porque aí, se alguém bater na sua porta, você já tem as evidências. Ótimo. Patrícia, para finalizarmos, eu deixei a pergunta da Milena aqui por último, que na verdade é uma pergunta geral, é até uma recomendação, olha só, para aquelas empresas, eu vou parafrasear a pergunta da Milena, ela fala da indústria aérea, companhia aérea, mas tem várias companhias também que também estão perdidos. Ela fala o seguinte, então, para aquelas áreas, Patrícia, que estão perdidas, não sabe por onde começar a implementação da lei. Que recomendação que a gente dá, Patrícia? Eu sempre falo assim, gente, no meu caso, eu sempre falo, como eu da área de segurança, como DPO da área de segurança, sempre comece com avaliando processos, implementando prática de segurança, e nós temos a ISO 27001 para isso, para depois implementar a GDPR, senão você acaba protegendo o caos. Lembra dessa palavra, Patrícia, desse termo. Tomar cuidado para não proteger o caos. Isso. Quando você já se preocupa com o LGPD e a sua casa não está arrumada, você acaba fazendo uma proteção do caos. Então, Patrícia, que dica que você dá para aquelas empresas que estão perdidas, não sabem por onde começar e elas têm que se adequar, têm que pensar na conformidade com a LGPD? Patrícia, que dica que você dá? Olha, a primeira coisa é buscar o conhecimento. Eu acho que qualquer um desses cursos online que nós estamos participando
participando como professores, já ajuda bastante o primeiro ponto, né? Que o empresário, a empresa, alguém daquela empresa vai ter que buscar o conhecimento maior sobre a lei. Ou você aprende direto ou você contrata, né, o conhecimento. São as duas abordagens. Num segundo ponto é criar, né, um pequeno trabalho de auditoria interna, que pode ser um self-assessment da empresa, que envolve conseguir identificar o inventário dos dados pessoais, quais são os dados pessoais que nós tratamos aqui, né, e se ele tem categoria de sensível. A partir disso, você sempre, qualquer empresa hoje vai ter que atualizar política de privacidade, vai ter que atualizar um contrato, seja prestação de serviço ou compra e venda, com um clausulado aí sobre proteção de dados pessoais, né? Mas a política de privacidade, já atualizada para a lei, para uma captura de consentimento, é algo rápido, é algo que você já tem que fazer para ontem, né? Porque eu falo muito, a gente trabalha com varejo pra caramba, e agora a gente vai ter Dia dos Pais, vai ter Dia das Crianças, vai ter Black Friday, vai ter Natal. Quando esse calendário acontecer de novo, a gente já vai estar com a lei vigorando. Verdade. Então, se você tem que tomar proveito como comerciante, como varejista, de que se aquele cliente vai vir na sua lojinha, seja ela física ou digital, por conta desse calendário, ele já acessar uma política de privacidade atualizada da lei e te dar um consentimento ali. Senão você vai ficar com aquela base legada, só podendo usar nas exceções de consentimento. Então, acho que assim, de providência imediata. O conhecer, né, se atualizar sobre a lei, seja fazer o curso direto ou contratar o consultor. Conscientização, gente. Fazer o trabalho educativo é o primeiro passo, porque temos uma lei nova, temos que aprender sobre a lei. Aí é uma arrumação de documentos e provavelmente que vem o terceiro pilar, que é o técnico, que é o tecnológico, é a empresa saber que aonde eu tenho bases de dados pessoais armazenadas, eu tenho que ter uma camada de proteção que eu consiga demonstrar evidência daquele controle, ou seja, tem que ser auditável. Então, vou precisar investir em controle de acesso, em alguma ferramenta para gestão de logs, de autenticação de rede, para criptografia, de bases de dados e inclusive de DLP, de Data Loss Prevention, né? Ótimo. Então, esse tipo de ferramental, porque aí eu mostrando que eu tenho soluções tecnológicas, que eu tenho as ferramentas, eu já consigo dar as evidências de itens de controle de dados pessoais. Então, mesmo que aconteça uma fatalidade, que possa ter um vazamento ou uma perda, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, eu apliquei as melhores práticas. E isso, gente, parece que só a empresa grande que deveria fazer, mas não. Quanto menor a empresa é, menos chance de errar, porque de repente um incidente desse fecha a portinha, né? Então, e uma empresa grande tem mais recurso para administrar a crise do que uma empresa pequena. Fica a dica da Patrícia, gente, conscientização em primeiro lugar, mexer nos processos, nos documentos necessários que a lei exige e implementar as medidas de segurança. Gente, olha, com uma dica dessa de implementação no final, só tenho que agradecer a Patrícia. O Sérgio Tomolei colocou ali. Muito obrigado, muito bom o painel. Tem material aqui suficiente para tese de mestrado, só uma dissertação, né, de mestrado, tese de doutorado, pesquisa. Parabéns aos painelistas e organizadores. Obrigado, Sérgio. O Ariston colocou ali também, Davis e Patrícia, bom dia. Patrícia, li o seu livro sobre LGPD, está sendo um guia fantástico para adequação na empresa, fácil de entender, muito objetivo. Gente, o Ariston, lembrando sempre, a Patrícia, sempre recomendo isso, tá bom? A Patrícia tem bons livros também de LGPD. Tá lá no site, não tá, Patrícia? Tá sim, tá tudo lá lá. No site. Gente, recomendamos os livros da Patrícia, recomendamos também, ela aplica vários cursos também aí, voltado para a área jurídica também. Sempre é bom você ouvir um profissional de segurança para a LGPD e também um bom advogado, também especialista em LGPD. Gente, pessoal, eu e a Patrícia, nós estamos formando muitos DPOs aqui no Brasil também. Parabéns. É uma alegria, né, a gente poder ajudar nesse processo aí, que eu acho que no final vai sair todo mundo ganhando e o Brasil vai gerar uma imagem melhor do Brasil depois disso tudo. Eu acho que essa é a nossa, talvez, missão de vida, né, Patrícia? Um pouquinho da nossa vida que a gente pode deixar para crescer esse país, formar, nunca esconder o conhecimento, mas sim... compartilhar e ajudar. Compartilhar e ajudar, assim a gente faz crescer o Brasil. Gente, só tenho que terminar
terminar esse painel agora. Patrícia, bom final de semana. Obrigada, bom Dei. final de semana. Patrícia, muito obrigado mesmo, de coração. Nos vemos no próximo, Patrícia. Gente, Tá. agradeçam a Patrícia. Muito obrigado, gente. Obrigado, Patrícia. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, que rico aqui agora, gente. Gostaram do painel, gente? Legal? Deixem ali bastante gente já falou ali, sensacional, né, gente? Ótimo, ótimo. Tem bastante gente comentando ali, ó. Já vamos fazer o nosso break já. Ó, a Diamar falou maravilhosa aula, Patrícia sempre educativa, o Ariston colocou ali muito bom, Patrícia é fera, isso mesmo, a Raíssa colocou ali, parabéns pelo conteúdo do painel, Patrícia, você é demais, a Raíssa colocou, a Patrícia colocou também bons estudos, bom trabalho para todo mundo, gente, é isso, pessoal, muito obrigada, Patrícia e Davis, parabéns pelo painel, a Milena colocou, aplausos. Gente, é isso, pessoal, que bom que vocês gostaram do painel, como eu sempre falo, gente, o necessário... faz sentido, a Diamar colocou, faz todo sentido vocês dois responderem juntos. Realmente, Diamar, porque eu sempre falo, né? Não pode, DPO, gente, não é só um profissional de segurança, como também não é só um advogado. Pessoal, tem gente que está implementando o GDPR na empresa, está colocando só advogado. Não é para ser só advogado. Assim como também não é só para ser só profissional de segurança. Tem que ser isso que vocês acabaram de ver. É um esforço em conjunto dos dois, tá bom, gente? É um trabalho colaborativo. Não vai ser um sucesso se você só colocar advogado ou se você só colocar um profissional de segurança, tá bom, gente? É um esforço colaborativo dos dois. Que bom. Pessoal, esse painel que nós gravamos agora, o Flávio vai disponibilizar aí o link para vocês, pessoal. Vocês podem reassistir esse painel, vocês podem divulgar esse painel, pode postar lá, vocês podem pegar o link desse painel e divulgar lá para os seus amigos, para todo mundo que vocês... nos outros grupos do WhatsApp também. O nosso intuito aqui mesmo, gente, é divulgar a informação e ainda mais com um painel de perguntas e respostas desses daqui que nós fizemos, tá bom, gente? Vocês podem divulgar, sim, nos links, nos grupos, no site de vocês. Nós estamos dando, é um presente que nós damos para vocês, é um plus, tá bom? Isso não estava previsto no curso. É um plus aí para vocês terem esse conteúdo vitalício aí de perguntas e respostas aí para vocês, tá bom, gente? É um prazer nosso contribuir com o conhecimento.